Bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa entrevista a gente vai falar um pouquinho com Carlos Melo acerca da cultura da arte em Riacho das Almas. Boa noite, Carlos. Você pode se apresentar pra gente? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Carlos Melo. Eu sou artista plástico. Nascido aqui em Riacho das Almas. Atualmente eu vivo entre Recife e o Sítio Bandeira, onde eu estou agora. Faz algum tempo já, alguns anos, que eu resgatei esse espaço, que foi a casa da minha avó. Ela foi uma das primeiras professoras aqui do município e eu passei a ocupar a casa e o terreno como um ateliê. Então, eu tenho produzido aqui e também tenho um ateliê em Recife. Eu moro lá e cá. Mas é aqui que, em circunstâncias até da pandemia, eu passei mais tempo, né? Assim, desde o início da pandemia que eu estou direto aqui. Saí muito esporadicamente e é isso. Eu sou um artista, tenho 52 anos, trabalho com arte e com cultura em geral, né? Eu acho que todo artista ele é um pouco agente cultural. Então eu também trabalho com projetos culturais. A minha formação, ela é meio, assim, ela não é muito cronologicamente, ela não é muito, são vários momentos. Por exemplo, eu comecei aqui estudando na Escola Manuel Bacelar, estudei até a 5ª série. Depois eu fui estudar em Caruaru, no Colégio Diocesano. Depois eu me mudei para Recife, eu fui morar em Recife, eu tinha, 13 anos e concluí o primeiro grau, que eu sou da época de primeiro grau, em Recife, e depois voltei para Riacho e terminei o segundo grau no Manuel Bacelar. Essa é a minha formação, digamos assim, escolar, né? Eu cheguei a fazer vestibular para pedagogia na Fafica. Estudei na Fafica, mas não cheguei a concluir o curso de pedagogia. Aí, falando agora da minha formação artística. Quando eu estudava no Diocesano, eu convenci minha mãe. Eu fiz chantagem emocional com ela para ela me matricular num curso de pintura em Caruaru, cujo professor se chamava Lameque, morreu agora há pouco, há alguns meses, e eu passei a frequentar o ateliê dele em Caruaru. Eu tinha, essa idade, 13, 14 anos. E foi a partir daí que eu comecei a perceber que eu tinha uma certa habilidade, né, assim, porque nessa idade você sabe que é artista, mas você não sabe direito o que você quer, né? Então, assim, eu achava que eu queria fazer teatro, eu gostava muito de cinema, eu gostava de moda, mas eu não sabia que o que eu queria era ser artista plástico, né? E foi no ateliê de Lameque que eu comecei a aprender o que era uma tela, o que era um pincel, o que era uma tinta, entende? Assim, materiais que eu não sabia que existia, né? Quer dizer, sabia, mas eu não tinha habilidade, assim, era muito novo, né? Então, aí fiz essa primeira formação, né? Mas quando eu era criança, como tem um pouco a ver com a história de Riacho, né? Quando eu era criança, eu me destacava na sala de aula por ser uma pessoa que gostava de desenhar. Hoje mesmo, eu passei o dia no Departamento de Cultura, que eu fiz parte da comissão de seleção dos projetos da Lei Aldir Blanc, de Riacho, né? Eu e mais 3 membros no júri. E um dos membros é uma professora que ficou, enquanto a gente estava lá avaliando, eu fiz uns 3 desenhos. E ela disse que, ela olhou para mim e disse, mas tu sempre fosse assim, que a gente que era tua professora ficava imaginando como é que ele consegue aprender se ele passa a aula inteira desenhando, né? Aí eu disse pra você ver, né? Eu já tenho 50 anos e ainda tenho, né, essa
forma de agir, né? Assim, porque na verdade acho que o desenho para mim ele é uma forma de sei lá, é um documento, entende? Assim, não é só um passatempo, não é só sabe, assim, um exercício artístico. Eu acho que você está ali construindo uma ideia, você está inscrevendo, né? Olha, quando eu era criança, nessa casa aqui, o meu avô, minha avó era professora, né? Ela foi uma das primeiras professoras do município, chamava Corina. E meu avô era um agricultor, mas eles eram muito sensíveis, né? Assim, e quando eu vinha para cá, porque eu nasci aqui, mas eu morava já em Riacho, né? Então eu vinha para cá, final de semana e tal. E eu lembro que meu avô, ele me mostrava as sombras das coisas, assim, as árvores, as sombras do chão. E ele dizia que aquilo eram desenhos. Eu gosto de contar essa história porque eu acho que foi meu avô, minha primeira inspiração, e por acaso ele não era artista, né? Mas é porque eu acredito que ser artista não é necessariamente você exercer um ofício, entende? Eu acho que tem muita gente que é artista e que não sabe que é artista, ou nem considera que o que faz é arte, né? Então, assim, eu acho que ele foi a minha primeira grande referência. Riacho teve um momento que teve a festa do abacaxi. Não me engano, você quem a organizou. Como foi esse momento? Como se deu a festa? Qual o motivo? Como surgiu a ideia? Quem participou desse momento? Então, quando eu tinha... quando eu voltei de Recife para Riacho, que foram em circunstâncias familiares, assim, minha mãe teve que voltar para cá para resolver coisas. E eu vim morar aqui de novo, eu continuei atuando como artista, né? Assim, eu fazia, sei lá, assim, peças de teatro, ensaiava em casa, sabe? Minha mãe enlouquecia com aquele povo dentro de casa, ensaiando. E nesse momento, Dioclésio assumiu a prefeitura de Riacho, né? E eu não sei o que foi que aconteceu, sinceramente, que ele me convidou para ser diretor de cultura. Eu tinha apenas 19 anos de idade e eu achei aquilo uma oportunidade, né? Assim, né? De contribuir, sei lá, assim, porque, na verdade, eu acho que, é como eu falei no início, eu acho que todo artista, ele é um pouco agente cultural também. Então, assim, eu acho que eu desenvolvi também essa espécie de desenvoltura para a gestão cultural. Então, e ele, naquele momento, eu acho que ele e o Dr. Evalda, que sempre foram muito queridos, assim, pensaram nessa possibilidade, né? Me convidaram e eu fiquei lá até assumir uma outra pessoa, né? Um outro prefeito assumiu a prefeitura, aí eu saí. Então, nesse período que eu estava lá, eu fiz 3 trabalhos que eu considero que são um pouco o meu orgulho, assim. Um deles foi o apoio que eu dei à Associação dos Artesãos do Vitorino. Na época eles estavam tendo muitos problemas com a coleta do cipó e eu consegui recursos para eles. Então eu acho que isso é uma coisa que eu me orgulho muito, assim. Pena que a associação acabou e hoje eles não têm o apoio que merecem, mas vai ter. A outra coisa o outro evento que eu acho que eu poderia pontuar foi um carnaval que eu organizei, que foi incrível, né? Acho que vocês podem já ter visto, né? Porque isso viralizou no Facebook, todo mundo viu, porque na época eu já era tão assim tecnológico. Eu queria registrar aquilo, então eu contratei uma agência de filmagem, que na época filmava o quê? Casamento, entendeu? Para filmar essa festa, né? Aí isso foi reproduzido de VHS para o digital, e hoje eu acho que está em algum lugar, assim. Eu não tenho, mas eu já assisti todo pela internet. Mas 90 e pouco, 97, 98... Porque foi de 97. Então, nessa época,
esse carnaval, para mim, ele foi emblemático pelo seguinte: só saía da cidade quem tinha dinheiro. Até hoje é um pouco assim, né? E eu achava aquilo coisa que me tocava, assim, porque eu disse, poxa vida, e quem fica? Não tem carnaval, entende? Assim. Aí eu convenci o prefeito, né, a fazer um carnaval em Riacho, né? E eu lembro que na época, embora ele tenha dado o apoio, mas as pessoas no geral não acreditavam muito que ia ter carnaval. Só que eu criei uma super programação. Eu trouxe um maracatu Estrela Brilhante, que é um dos maracatus mais importantes de Pernambuco. Eu trouxe escola de samba. Eu trouxe agremiações carnavalescas. Então, assim, eu lembro hoje, e eu fico até arrepiado, assim, que quando as atrações começavam, as pessoas saíam correndo de dentro de casa para a rua para ver se era verdade mesmo, entendeu? Assim, porque não acreditavam que ia ter, né, aquele carnaval. E na época tinha um clube aqui, né? Um clube social ali perto do colégio, né? Da Escola Manuel Bacelar. E esse clube também teve uma programação de carnaval. Então, assim, era carnaval de clube e carnaval de rua, né? Nossa. E esse registro, ele é fantástico porque ele mostra exatamente essa diversidade, né? Na época não se falava em multicultural, carnaval multicultural, né? Uhum. Mas já era um carnaval multicultural. Então você tinha aquele carnaval de clube que é até hoje muito elitizado, né? Paga para entrar, tudo, e esse carnaval era tudo de graça, com orquestras incríveis, o povo animadíssimo. No vídeo tá lá, tudo documentado, né? Criança Sim. junto com adulto, sabe? Assim, você vê aquela alegria, as pessoas dançando, pulando o carnaval. Então, assim, eu acho que foi a minha maior obra de arte, foi esse carnaval. E as festas, como a festa do abacaxi e a festa de São Sebastião, eram festas que era cumprir um calendário, né, de festas do município, né? Na época, a festa do abacaxi ela já existia, não fui eu que criei, né? Talvez eu tenha dado assim uma incrementada na festa, sabe assim, com atrações, isso de reverenciar a marca cultural da cidade, né? A marca cultural e a marca econômica, né, da cidade, que é o abacaxi, que está na bandeira da cidade, né? E eu sou de uma região do município que sempre foi muito promissora na produção de abacaxi, né? Aqui, que é o bandeira, né? Tanto que a palavra bandeira é a bandeira do abacaxi, é a folhagem do abacaxi, né? Então, assim, tudo muito cruzado com a minha história, com as coisas que eu, na época, percebia e que eu achava que precisava, né, ter uma certa visibilidade, eu colocar isso, né, dar visibilidade, né, a essas manifestações culturais, onde, através delas, eu pudesse falar um pouco da minha cidade, né, do lugar onde eu vivia. Então, acho que a festa do abacaxi ela teve um pouco essa função, né? Mas, assim, eu queria só registrar que eram festas do calendário, né? Do município. Uma pena que não exista mais a festa do abacaxi,